Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria toda a bondade do Senhor por mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor por mim? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele continuará fazendo. Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Abacuque 3, versículo 17. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Amém? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, quando ele escreve esse versículo, esses versículos, esse capítulo 3, ele fala que em qualquer circunstância ele louvaria o Senhor, ele se alegraria no Senhor. Não é fácil, gente, se alegrar em meio às lutas, se alegrar em meio ao caos, se alegrar quando tudo parece perdido. É fácil se alegrar quando nós não estamos em tempestades, quando os dias estão bons, quando a maré está baixa, está tudo calmo. Mas no Senhor nós podemos nos alegrar. No Senhor nós podemos viver uma alegria que só Ele pode nos proporcionar. Em Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nós vamos passar por lutas, nós vamos chorar, nós vamos ter nossos momentos de dificuldades, mas são nesses momentos que nós precisamos lembrar que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Não deixe que as situações
Não deixe que as circunstâncias te façam entristecer ou te façam culpar a Deus. Eu tenho uma verdade para dizer para vocês. Nós teremos dias difíceis. Deus não nos prometeu ausência de lutas. O que Ele nos prometeu é que estaria com a gente todos os dias. Nós vamos chorar, mas Ele estará com a gente para nos consolar. Nessa música que nós cantamos, lá em Salmo 126 fala que enquanto eu andei chorando, eu voltaria com júbilo, trazendo os meus feixes. Não pare diante das circunstâncias que você está vivendo hoje. Todavia, se alegre. Nós temos um vazio no nosso coração. E esse vazio é preenchido por Jesus. O seu vazio é do tamanho de Jesus. E só Ele pode preencher. Só Ele pode te fazer completo. E nessa noite, é uma noite de você abrir mão da alegria passageira. A alegria que muitas das vezes nós estamos colocando nos nossos filhos, nos nossos casamentos, são coisas que nos dão alegria sim. Mas a nossa alegria precisa e deve estar firmada em Jesus. Porque é nele que nós temos uma verdadeira alegria, constante alegria. Escolha hoje ser completo por essa alegria. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês três situações que roubam nossas alegrias, que nos fazem desacreditar, que nos fazem muitas das vezes andar tristes, cabisbaixos, ou muitas das vezes até abrir mão de viver aquilo que Deus tem pra gente. A primeira dela são as circunstâncias. Não é fácil a gente experimentar paz no vale. Não é fácil a gente descansar quando tudo está parecendo perdido. Quando a gente olha para a nossa frente, só vê deserto. Aí a gente começa a questionar: Senhor, cadê as flores? Cadê aquilo que o Senhor nos prometeu? Cadê as montanhas? Cadê a água? Cadê tudo? Mas aqueles que escolhem se alegrar no Senhor começam a desfrutar dessa alegria que só Ele pode nos proporcionar. Tem algumas circunstâncias que têm nos parado. Entre elas, às vezes a gente passa por situações financeiras, dificuldades financeiras, lutas. Gente, mas quando eu estava no mundo eu não era assim. Quando eu estava no mundo, parecia que meu dinheiro rendia mais do que hoje quando eu estou na igreja. Tantas pessoas que muitas das vezes têm tido casamentos abalados, relacionamento com os filhos frustrados, vida amorosa frustrada, tantas circunstâncias que tem muitas das vezes roubado a alegria do nosso coração. Mas eu vou repetir isso constantemente até o final dessa mensagem. Todavia nós podemos nos alegrar. Há uma esperança, há uma nova canção. O tempo de cantar chegou. O tempo de exaltar o nome do Senhor chegou. E não importa o que você está passando hoje, existe uma promessa liberada sobre a sua vida. Há uma esperança de dias melhores. Quem guia nossa vida é Deus. E essas circunstâncias, muitas das vezes, vão vir para nos formar em quem Deus quer que nós sejamos nele. Porque se nós tivéssemos uma vida só mamão com açúcar, tudo facinho, a gente não ia pagar um preço de oração,
a gente não investir na nossa vida com Deus, Deus está forjando o nosso caráter diante dessas circunstâncias. E mesmo que esse vale pareça interminável, dias melhores vão chegar. Você vai poder cantar, exaltar e se alegrar no nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos deixar encher da presença do Espírito Santo e entender que não é nossa vontade que tem que ser feita no céu, mas a vontade de Deus que tem que ser realizada aqui na terra. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Mas Carol, Deus está me olhando, está deixando eu passar por isso? Logo eu que estou tão firme. Quando eu estava no mundo não era assim. Quando eu estava lá fora, tudo parecia mais fácil. Mas quem você tem sido em Deus? O que essas circunstâncias têm revelado quem você é diante de Deus? Você tem desistido? Você tem parado de andar? Você tem se deixado levar em meio às ondas? Ou eu vou deixar a vida me levar onde ela quiser? Jesus está nos ensinando que mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao vale, há esperança. É possível dias melhores chegarem. Quantas vezes nós temos deixado tudo isso que eu falei, o vale, as dores, as brigas, as circunstâncias, a falta de dinheiro, nos fazer ir para longe de Deus, nos afastar do primeiro amor. Jesus não nos prometeu ausência de luta. Ele não vai te isentar dessas lutas. Algumas lutas são permissão de Deus para a sua vida. Mas lá em João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai parar. Essas circunstâncias não vão te parar. Permaneça. Escolha permanecer. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Nós vamos conquistar. Nós vamos conseguir. E mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo que tudo pareça sem saída, mas Jesus está guiando e está cuidando de você em cada passo que você dá. Escolha confiar. Nós vamos passar por tempestades. As circunstâncias que nos rodeiam vão querer nos fazer parar. Em Romanos 8:35-37 está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor pelo nome de Jesus. Não importa o que tudo está dizendo ao contrário, mas acredite, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Guarda isso no seu coração, irmão. A segunda situação que tem tentado hoje roubar a nossa alegria são pessoas. Como assim, Carol? Pessoas roubando a nossa alegria? Tantas pessoas aqui feridas, ou até mesmo que feriram alguém.
Quantas das vezes nas nossas palavras a gente machuca o nosso irmão? Quantas das vezes nas nossas palavras a gente fere? Ah, mas Carol, mas eu não tive a intenção de falar isso não. Eu só quis o bem dele. Eu só queria cuidar dele. Aí você fere. Pessoas que têm chegado aqui com o coração estraçalhado. Pessoas muitas das vezes que têm tido seus relacionamentos devastados. Seja filho com pai, filhos ferindo seus pais, pais ferindo seus filhos, líderes ferindo suas ovelhas. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas. Mas tem uma forma da gente lançar fora esse ladrão que tem tentado roubar a nossa ferida, que é a ferida do ressentimento, da mágoa, muitas das vezes do ódio, que é o perdão. Não, mas eu não fiz nada. Quem tem que me pedir perdão é ele. Você é orgulhoso, está pecando. A gente quer ganhar uma disputa de queda de braço. Vamos ver quem é mais forte aqui. Eu vou te ferir, aí você vem e me fere. Eu vou te machucar, você vem e me machuca. Eu vou fazer isso com você, você vem e faz... Eu pedir perdão? Não vou não. Só o perdão pode livrar o seu coração desse ladrão que tem tirado a nossa alegria. Escolha nessa noite perdoar. O perdão não é um sentimento. Você não acorda hoje sentindo vontade de perdoar. Ninguém. Perdão é uma decisão. Hoje eu escolho perdoar. Começa a gerar isso no seu coração. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero mais ficar preso a esse sentimento que tem tirado a minha alegria, que tem me furtado de receber aquilo que o Senhor tem para mim. O perdão é libertador, não só para quem é perdoado, mas para quem perdoa também. Eu ouvi uma vez, eu até falei sobre isso aqui já, que o rancor é o copo de veneno que você quer dar para o outro, mas quem ingere é você. Você se machuca, você se fere, você adoece sua alma. Você só vai ser feliz inteiramente quando você escolher perdoar, abrir mão dessa dívida, da dívida que o outro fez para você. Se você feriu alguém, vá até essa pessoa. Decida hoje te libertar. Se você foi ferido, vai até essa pessoa. Escolha perdoar. Jesus se entregou naquela cruz por nós. Nós não éramos merecedores de nada, mas Ele escolheu nos perdoar. Deus entregou o seu único Filho para lavar os nossos pecados. E hoje nós somos verdadeiramente livres por meio daquele que nos perdoou. Perdoou os pecados que a gente ainda nem tinha cometido, que a gente ainda nem cometeu. E porque você está achando que você... Não, perdoar eu não, Deus me livre. Escolha hoje, irmão. Escolha hoje abrir mão do seu orgulho. Escolha hoje o amor. Jesus foi nosso maior exemplo. Maior exemplo de cristão, maior exemplo de amor, maior exemplo de perdoador. Filipenses 2,5 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por que você quer ganhar essa queda de braço? Porque você está deixando o seu orgulho falar mais alto. É tempo
É tempo de restauração, tempo de reconstrução, tempo de Deus fazer novo de novo. Relacionamentos partidos, quebrados, pessoas tristes, amarguradas, porque tem levado consigo um fardo grande, do rancor, da mágoa. Escolha essa noite perdoar, expulsar esse ladrão que tem roubado a alegria do seu coração. Se você deseja ser uma pessoa feliz, extremamente feliz, e não quer que roube essa alegria, olhe para Jesus. Quando você pensar que não vai perdoar, que não quer perdoar, lembra do que Ele fez por você na cruz. Nós falamos de 2 ladrões até agora que têm roubado a nossa alegria. O primeiro foi as circunstâncias, o segundo agora, as pessoas. Eu vou falar do terceiro, que é a ansiedade. Pessoas ansiosas sofrem antecipadamente. Pessoas ansiosas sofrem desnecessariamente. Muitas das vezes a ansiedade é reflexo da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Porque se você não confia, você começa a ficar ansioso, a se desesperar, a se preocupar com coisas que não cabem a você se preocupar. Só cabe você entregar nas mãos do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo Mateus 6, 25. Eu vou ler 25, 31 a 34. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quantas coisas têm agitado o nosso coração e roubado nossa alegria? Ansiedade com o que está por vir, ansiedade com o que eu vou fazer. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Basta cada dia o seu próprio mal. Coloque nas mãos do Senhor. É muito difícil viver na dependência de Deus. Estou falando por experiência mesmo. Da gente olhar e tudo parecer perdido. Eu lembro que quando eu casei, quando a gente tinha um mês de casado, a gente fez um mês. Dia 4 de dezembro, dia 5 de dezembro a gente bateu de carro. Eu estava desempregada, só Jonathan trabalhava. E a gente estava errada, a gente tinha que pagar, o carro tinha franquia. A gente tinha que pagar, tinha seguro, a gente tinha que pagar a franquia do carro. Eu lembro como se fosse hoje, o valor da franquia era R$3.200. E o máximo que poderia dividir era em 4 vezes. Só o Jonathan trabalhando, a gente é um assalariado. R$800 que a gente tinha que pagar por mês. Eu fiquei desesperada. Aí papai falou assim, você tá chorando por quê? Porque eu liguei na hora do acidente. Tá chorando por quê? Meu primeiro choro foi por causa dessa franquia, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Você tá chorando por causa do dinheiro?
Só que, irmãos, eu não sei o que Deus fez, mas a gente pagou todas as 4 parcelas. Eu fiquei 1 ano desempregada. Em 1 ano, não faltou nada na minha casa. Deus proveu. Deus cuidou. Muitas das vezes a nossa ansiedade, como eu falei antes, relata a nossa falta de fé. Gente, mas isso é impossível. Como que Deus vai fazer? Isso para mim, humanamente falando, é impossível. Mas Deus, você faz o natural. Deus age no sobrenatural. Para de se preocupar com aquilo que você não precisa se preocupar. Entrega nas mãos do Senhor. Confia. Não perturbe o seu coração. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Mas começa a viver na dependência. Começa a viver entendendo que mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a tempestade está tentando virar o barco, mas nós temos um no nosso barco que é Jesus. E Ele acalma a tempestade. Quando vivemos para depender de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos medos, começamos a viver uma vida totalmente ansiosa. Paulo, em Filipenses, fala de 2 tipos de ansiedade. Ansiedade quanto ao passado. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Quantas coisas nós não resolvemos no nosso passado. E muitas das vezes nós estamos ansiosos hoje por esses problemas que ficaram para trás. Quanto rancor a gente ainda guarda no coração. Quantas bagagens do passado. Quantas coisas que nós fizemos e a gente fala assim: Deus vai me perdoar por isso? Não. Isso é imperdoável. Como eu falei antes, Jesus se entregou na cruz pelos seus pecados. O diabo quer que você acredite que o seu pecado é imperdoável. E o diabo também quer que você acredite que você não tem pecado, que você é o bambambam, o santão. Mas todos nós temos áreas frágeis da nossa vida que precisam de cuidado. Então, se você hoje tem tido alguma área frágil, se posicione diante disso. Procura o seu líder, procura alguém para te ajudar. E entenda que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E hoje você é verdadeiramente livre no nome de Jesus. Outro tipo de ansiedade que tem estremecido o nosso coração é ansiedade quanto ao futuro. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Não precisa se preocupar com o que há de vir. Não precisem se preocupar com o que vai acontecer. Não precisem ter medo. Jesus está caminhando com a gente. Jesus está nos sustentando, mesmo nos dias maus. Nós temos medo do desconhecido, medo do que está por vir. E eu queria falar rapidamente sobre algumas causas que nos fazem ficar ansiosos quanto ao nosso futuro. A primeira é a ameaça. Você começa a se desesperar por um fato inexistente. Quem nunca passou por isso? Ah, mas e se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? Mas e se eu não conseguir um emprego? Mas e se meu filho não conseguir estudar na melhor escola? Quantas indagações nós fazemos e o nosso coração começa a palpitar, a ficar inquieto por coisas que ainda não existem, coisas que ainda não cabem a nós.
Outros conflitos. Quantos conflitos nós temos? Onde eu vou morar? Com quem que eu vou casar? O que que eu vou fazer da minha vida? E agora? E essa situação? Outra é medo. Pessoas que têm medo, às vezes o problema é desse tamanho, transforma o problema desse. Deixam o medo tomar conta de si. Deixa o medo inquietar seu coração. O grande problema da ansiedade é que ela nos afasta de Deus, nos faz correr de Deus e não para Deus. Ao invés de confiar, a gente escolhe se afastar. Tá tudo dando errado mesmo? Deus não pode estar olhando por mim. Deus não pode estar cuidando de mim. Deus não pode estar cuidando dessa causa. Como assim? Muitas das vezes andamos ansiosos porque não conhecemos quem é Deus. Não descansamos em suas promessas. Deus te prometeu fazer tal coisa. Aí, porque a promessa não aconteceu em um ano, não vai acontecer mais. Deus é o Senhor do tempo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Só você pode se afastar da promessa de Deus. Não, Senhor, eu não quero isso para minha vida, não. Vai acontecer. O caminho vai ser mais doloroso. Vai doer mais. Vai te machucar mais. Então escolha obedecer. Escolha conhecer o Deus que você serve. Vivemos tão focados em nossos problemas que não temos tempo para ver a grandeza e a majestade de Deus. Quando estamos ansiosos, só olhamos para a noite e nunca para a luz do dia que chegará logo pela manhã. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as pessoas que têm te ferido. Pare de olhar para as suas ansiedades. Pare de olhar para o que está de vir, do que está por vir. Olhe para o Senhor. Essa noite, para você viver uma plena alegria no Senhor, só vai acontecer de uma forma: se você escolher viver um relacionamento íntimo e integral com Ele. Ele não quer 99% do seu coração, porque quem dá 99 dá 0. Ele te quer por inteiro. Ele quer você por inteiro. E você só vai viver plenamente feliz quando você se entregar. Entregar as suas necessidades, entregar as suas causas, entregar o seu coração por inteiro, para viver essa felicidade que é plena. Existem alguns remédios para curar a ansiedade. 1. Seja grato. Agradeça. Agradeça quando tudo está parecendo perdido. Agradeça quando você sai atrasado de casa e começa reclamando: ah, mas eu tinha compromisso tal hora. Deus está te livrando de alguma coisa. Agradeça. Agradeça em meio à tempestade. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Escolha se alegrar no Senhor. Tenha um coração grato. Peça a Deus para gerar no seu coração essa gratidão. Gerar na sua vida esse coração que não murmura diante das circunstâncias, que não para diante ao medo, que não para diante ao caos. Nessa noite, escolha ser grato. O segundo remédio para curar: tome a atitude correta. Eu falei aqui, muitas das vezes temos fraquezas, temos medos, temos pontos falhos na nossa vida. E isso não é só para quem está chegando na igreja, não. Líderes, presbíteros, diáconos, todo mundo. Nós temos pontos falhos. Nós temos áreas frágeis na nossa vida que precisam ser tratadas. Nós já estudamos aqui uma série de mensagens, e uma delas é: trate seriamente com o pecado. Identifique qual é a área frágil da sua vida. Escolha fazer diferente. Vai atrás. Olhe para alguém e fala assim, alguém de confiança, claro: irmão,
essa área é minha área frágil, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Eu não aguento mais cair nisso, eu não aguento mais passar por isso. E decida fazer diferente. Sempre que alguém ousar em confiar em Deus, poderá desfrutar da alegria plena, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não precisam ficar ansiosos. Não precisam ter medo com o que há de vir. Deus vai suprir todas as necessidades. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui em cima. Gostaria de pedir a vocês para ficarem em pé. Irmãos, nós falamos de 3 causas, 3 situações que têm roubado a nossa alegria. A primeira delas são as circunstâncias, tantas coisas acontecendo para nos tirar a paz. A segunda delas são pessoas feridas aqui hoje, pessoas machucadas, magoadas. E a terceira é a ansiedade. Tire sua alma do cárcere. Não fique remoendo seus traumas do passado. Levante a cabeça. O tempo de cantar chegou. Você não foi criado para ser um perdedor. Somos mais do que vencedores em Jesus. Se o pecado te escraviza, o sangue de Jesus te faz verdadeiramente livre. Creia em Deus. Ele está no trono. Está no controle de todas